Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio, em meio a uma situação ambientalmente catastrófica, com o Brasil em chamas, com incêndios criminosos sendo promovidos por ruralistas que acreditam que se queimarem o Pantanal, aquilo se tornará um pasto de bois. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. A mudança climática já é sentida em todo o planeta e nós estamos pensando, será que ainda temos retorno? Mas, enfim, enquanto a gente analisa e tenta criar mobilizações em defesa do meio ambiente e da sustentabilidade, eu trago aqui a Lucy Hidaka, que é uma designer, pesquisadora, educadora, responsável por criação de moda, peças, costura. Ela é mestra em têxtil e moda pela EASH USP e faz doutorado na FAU, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em design. Então, eu trouxe a Lucy aqui para falar sobre uma questão que muitas pessoas não conhecem, outras conhecem, mas que é vamos dizer, o upcycling. Upcycling, que busca uma outra visão na moda. Então, sem perder muito tempo, agradeço aqui a Lucy por estar aqui com a gente e peço aí que vocês deem um like aqui no nosso canal, ajude a divulgar e se inscreva no canal, que também ajuda bastante o Tecnopolítica. Bom, então, Lucy, novamente, obrigado pela sua participação. E aí eu pergunto para você, o que que tem a ver esse termo, o que que é esse termo upcycling e qual a relação dele com a ideia de sustentabilidade ambiental? Uhum. Então, o upcycling é um termo que foi mencionado pela primeira vez. Tá dando para ouvir bem? Uma coisa me fala se estiver muito baixo. Minha voz é baixa. É, Foi mencionado pela primeira vez em 1994, numa revista chamada Salvo, que era especializada em reaproveitamento de reconstrução civil. Então, quem falou esse termo pela primeira vez foi um engenheiro alemão. Ele mencionou o upcycling para se contrapor ao downcycling, né? Então, assim, o downcycling é a reciclagem como a gente conhece, quando a gente pega uma garrafa PET e transforma num vasinho, pega uma garrafa PET e transforma numa outra garrafa, né, de plástico, só que o valor final desse produto é igual ou inferior. Isso é o Hum, downcycling. E tanto o downcycling como o upcycling tem esse objetivo de aumentar o ciclo de vida do produto, né? O upcycling dá um up, como o próprio termo já diz, né? Então, aumenta o tempo de vida, mas trazendo um novo conceito agregado, seja por uma ideia, então trazendo fotos melhores do produto, enfim, agregar um conceito novo. O termo ele foi mencionado pela primeira vez em 1994, mas ele está se popularizando no Brasil já, acho que desde 2017, com mais força, assim, né? Hoje tem muitas marcas de upcycling aqui no Brasil. O que mais que eu ia falar? E ele é importante, ele não resolve o problema do resíduo têxtil, né? Porque o volume é muito grande, mas ele é importante como na parte educacional, porque quando você fala que trabalha com upcycling, vem um monte de coisa junto, né? Vem a questão da sustentabilidade, contratar pessoas com ética, vem um trabalho artístico, manual junto. E esse termo, existe uma discussão, né? Que é o termo do colonizador, né? O termo europeu. E então, assim, na América Latina se usa, não é todo mundo, mas tem um movimento de se usar a supra-reciclagem,
E aqui no Brasil tem um movimento também tentando trazer o termo transmutação têxtil. Quem trouxe esse termo foi a Vicenta Perrota. Recentemente o Dr. Bertolini postou um vídeo, né, questionando e incentivando a gente usar mais o termo transmutação têxtil do que upcycling. Enfim, não tem essa discussão. Mas para a gente que é marca pequena, assim, o termo upcycling, por ser um termo mais conhecido mundialmente, como termo de mercado, ele é interessante, porque fica mais fácil de Uhum. encontrar, né? Então, acho que sobre o termo é isso. Legal. E vem cá, eu queria que você explorasse um pouco mais, porque é muito curioso isso, né? A moda em geral, muitas pessoas acham que a moda, Lucy, é algo assim, muito mais ligado a perspectivas das elites, né? O que que você acha disso? Você acha que primeiro, assim, a moda para você, como é que você entrou nesse universo? E depois, como é que você chega na questão do upcycling? Uhum, tá. A moda, vou falar, eu enxergava a moda como algo muito fútil, porque eu Ah, entendi muitos anos atrás que a moda significava passarela, roupa do dia, né? Mas a moda é tudo, a moda e o capitalismo, inclusive, andam de mãos dadas, né? Então, a primeira coisa que a gente faz quando acorda é pôr uma roupa, né? A nossa representação de grupos, da mensagem que a gente quer passar sobre a gente mesmo, é pela roupa, né? Então, é muito mais uhum, que isso. Fora essa questão, a moda ela foi muito direcionada para a mulher no sentido do consumismo, né? De imagem também. Foi aí que foi sendo associado como algo fútil, né? Porque, como algo feminino, mas é muito mais. E eu sou do design, né? Eu fiz Unesp, em Bauru, design gráfico, na época era desenho industrial, programação visual, me formei em 2002. E então fiz toda uma carreira assim no design gráfico, trabalhei muitos anos como diretora de arte e de publicidade. E aí lá para 2011, mais ou menos, eu comecei a me interessar por fazer minhas próprias roupas. Então fui olha, estudar modelagem, costura. E mesmo quando eu fazia roupa só para mim, eu comprava resto de tecido, não comprava de rolo novo. Eu ia no Brás e comprava uma região que tem muitas lojas que são sobras de confecções, né, que vende até assim, tem loja que está toda dobradinha, arrumadinha, tem loja que tem um monte de sacos assim, na rua, né, trabalho de garimpar mesmo. E é interessante que aí a gente consegue pegar sobras de tecidos de grandes marcas, com estampas diferentes e tal, né. E aí, em 2016, 2017, eu comecei a ter mais contato com a moda para a sustentabilidade, né? Porque eu acho complexo falar em moda sustentável, porque não é. É difícil chegar nesse sustentável 100%. Então, a gente está caminhando para, né? E aí eu tive contato com upcycling, principalmente pelo trabalho da Augustina Comas, ela mora aqui no Brasil há muitos anos, ela é do Uruguai, e ela faz um trabalho de pegar camisetas masculinas que deram errado na indústria e transformar em roupas sim. femininas. Então, ela pega roupa nova para transformar em outro tipo de peça. O meu trabalho já é pegar roupa usada, ressignificar. Então, eu pego, por exemplo, calças jeans, calça de alfaiataria, com chama jaqueta, um macacão, um colete, um kimono. Então, já é um outro tipo de trabalho. Quando a gente fala de upcycling, é, você pode trabalhar com sobras de tecidos, com roupas que não foram medidas, né, nas lojas, e com roupas que foram usadas mesmo e estão encostadas no armário.
Então, tem autoras que falam que a partir do momento que você deixa a roupa encostada no armário e não usa mais, já é considerado resíduo têxtil pós-consumo. Então, eu trabalho com esse tipo de resíduo. E aí, então, foi nesse contexto que eu comecei a trabalhar com upcycling. A questão do olhar sobre resíduos veio muito durante quando meu filho nasceu, né? Ele usava fralda descartável. Aí, quando eu fiquei sabendo que uma fralda descartável demorava 500 anos para se decompor, 500 anos ou mais, que aí eu comecei a olhar para tudo que tinha dentro de casa, o tempo de decomposição das coisas. Aí eu passei a usar a fralda de pano, que é uma fralda Olha, até que já passou para outras amigas que tiveram filhos, assim. A maioria das roupas deles são roupas doadas de amigas que têm filhos mais velhos. Então, eu acho que essa questão do reuso veio bem forte com a maternidade também. e, Respondi? Era várias ô, perguntas. mas Lucy, você está falando é interessante isso, né? Isso que você descobre, que é esse upcycling, essa sua prática, você encontra outras pessoas, isso é um movimento ou ainda não é? Você já tem um movimento no Brasil é, do upcycling, ou seja, dessa reutilização? Uhum. Existe um movimento, um grupo, um site chamado Supra, acho que é supra.org.br, que foi criado por uma marca chamada Docena, é um casal. Sei que é o casal e tem mais uma pessoa que está envolvida aqui, ele é programador e tal. E então eles usam termos para reciclar, e eles usam bastante upcycling também. E esse site ele mapeia upcyclers, super recicladores da América Latina. Então é um movimento que preza tanto pela união, né, e trazer os trabalhos de marcas e artistas, designers da América Latina. Depois eu posso te mandar o link se você quiser deixar na Legal. descrição, porque é muito interessante, tem um mapa, assim, é dividido por países, e eles fomentam muito a ideia de código aberto na moda. Olha, Então, de a gente compartilhar as nossas técnicas, né? Compartilhar nossas modelagens, é bem interessante o trabalho que eles fazem. é muito Aqui no Brasil, parecido, Lucy, com a ideia do software livre, que é a ideia sim, de compartilhamento do código, né? É interessante isso, né? é, Tem a ver. tem a ver e tem até, assim, na Inglaterra, tem um pesquisador chamado Otto von Bush, que ele fala que os upcyclers são hackers, né? Porque a gente Olha, hackeia a moda, no sentido de hackear a roupa usada, que foi descartada, então a gente pega o novo, transforma no velho, a gente ressignifica os conceitos, as formas de produção, né, da moda. Também tem a questão do ser colaborativo, de ser aberto, então ele faz essa associação ele fala de fashion hacking, os upcycling são fashion hackers, né? Então fashion hackers. tem muito a ver com a Muito legal. software livre, Essa sim. ideia, portanto, além dessa coisa que você está falando de reutilizar e de criar em cima, as técnicas Uhum. que as pessoas desenvolvem, elas são compartilhadas, mas isso faz parte do conjunto do movimento ou é de uma parte dele? Eu acho que é de uma parte, mas uma coisa que é muito importante mencionar, assim, esse termo upcycling ele foi criado, né, dentro de um contexto ali do engenheiro que estava reaproveitando material de reconstrução civil. Na época tinha uma lei que estava se iniciando, né, na Alemanha, que era de separação dos resíduos por tipo, né, então isso ressignificou o olhar também, parar e ver o que lixo que você está jogando para onde vai e tal, e que você está gerando. Mas esse
essa atividade de reaproveitar, tá muito barulho, né? Tá chegando aí? Acho que o Oi? vizinho de cima tá fazendo reforma. Tá muito barulho, tá chegando aí, barulho? Não, não tá. É que eu Não, tô aí com tá muito bom. barulho aqui também, então eu acho que não, Tá bom. não Porque tem tá barulho de problema. reforma com o vizinho de cima. Não tem É, problema. Deixa eu só aproveitar e você estava falando, mas me veio uma questão que eu não posso esquecer, né? É, essa questão da criatividade, ela, ela, enfim, tá no centro desse reuso, não é? Você não simplesmente não quer fazer uma coisa qualquer. Você, ou quem trabalha com upcycling, além de uma parte compartilhar o conhecimento, é, a ideia de hackear é uma ideia também de hackear com criatividade, não é isso? Com design. O que que você me diz disso? é total, assim, hackear com criatividade, e a gente fala muito isso no curso, nas aulas que eu dou, de não copiar, de a gente tentar entender esse conceito novo que dá para roupa usada por meio das nossas próprias referências, sabe? Existem diversas marcas de upcycling, cada uma com uma linguagem infinita, assim, né, as possibilidades. E apesar de esse termo ter sido criado, né, dentro desse contexto, na Alemanha e tudo mais, a atividade de reaproveitar sempre existiu. Existiu por necessidade financeira, né? Então, é importante a gente, então, deixar isso bem claro, que o upcycling não reposiciona a atividade que sempre existiu, principalmente feita nas classes mais desfavorecidas, né? Então, o upcycling reposiciona um produto. É bom para todo mundo, seja upcycling, quantidade ou transformação dele. Mas essa atividade de criar com o que já tem, ela, né, sempre existiu, assim. Então, tem muito a ver tem muito a ver com identidade, tem muito a ver com trabalho autoral, né? Tem pessoas que, por exemplo, eu peguei como, até como posicionamento de marca mesmo, utilizar só calça jeans e calça de alfaiataria. Mas tem uma amiga minha, que é a Fluish, a Suelen, ela pega a roupa de brechó e coloca a roupa de tecidos africanos, né? Então, ela fala Hum, muito de uma moda ocidental afro-brasileira. Aí tem a Agostina, que fez a camisa, tem a Débora, que pega fios de construção civil. Teve um dia que ela estava lá acompanhando uma obra de um amigo, meio que só acompanhando mesmo, no sentido de ir lá olhar, e ela viu muito de capa, falou, nossa, isso aqui dá para aproveitar. Então ela pegou, começou a usar como base para os colares, jeans, assim, uhum. ela faz, e ela encapa com jeans. E traz muito da linguagem dela, ela gosta de natureza, praia. Aí tem a Psy Queen, que ela pega, tem muita referência da yoga, do místico, do esotérico, ela gosta muito da questão dos horóscopos. Então, ela traz essa linguagem para as roupas, toda a peça dela tem um olho que ela desenha. Ela faz muita. Eu pego a roupa, por exemplo, e desconstruo. Estou falando de peça. Ela faz um trabalho mais de aplicação. Então, ela fica trocando as coisas de lugar, né? Então, ela pega uma cozinha, põe na calça, faz um desenho que ela ilustra também. Então, é um trabalho muito manual, artístico, e é caro porque é muito demorado, né? Cada peça é Ah, única, é difícil da gente replicar. Então, mesmo que eu pegue uma ideia, né? Pega uma calça e transforma em jaqueta, cada calça eu tenho que modelar uma por uma, e cada calça vai ter uma história. No meu caso, entendi. eu muita bandeira de a gente assumir os rasgos femininos das peças.
A pessoa olhar e falar, nossa, isso era uma calça, que era usado, que tem uma história, foi de pessoa. Eu não tento deixar a peça perfeita. Então, por exemplo, quando eu faço macacão, eu deixo a calça anterior ditar um pouco a modelagem. Não fica tentando acinturar ou deixar uma perna igual a outra, outra igual a outra. Fica desconstruindo, fica estranho isso. Nossa, Coisa da ô Lucy, cada peça é um trabalho artístico, é como se fosse pintar um quadro. É, e aí tem essa questão, né? Que já aconteceu algumas vezes em palestras, e o aluno falou, mas não é, é muito desigual, porque assim, não é todo mundo que vai conseguir uma peça de site. E aí, não é, não vai mesmo, porque é trabalhoso, né? É muito mais tempo de trabalho, tem um trabalho de garimpar, de limpar, lavar, cortar, né? Pôr a criatividade, costurar, tirar foto, porque a gente não consegue tirar foto e escalar, é uma foto para cada peça, então isso encarece também, né? É um post para cada peça, então são peças, obras de arte mesmo, é uma de cada. Olha, E aí, o que eu digo sobre democratizar é essa parte do código livre, no sentido de que a gente, geralmente, quem trabalha com site acaba indo para o trabalho educacional, de multiplicar, né? Ensinar a técnica, falar sobre a questão da sustentabilidade, dos impactos socioambientais, do colonialismo do regime do povo, né? Que é um capítulo do meu mestrado. Então, mas é isso. mas Lucy, por exemplo, só vamos explorar um pouco essa questão do. Você acha que a partir dessa ideia, né, que é uma ideia que não tem uma diferença de reciclagem, você falou, você não quer transformar materiais, empobrecê-los, né? Vocês Uhum. querem, vocês fazem eles adquirirem um outro modo de existência e que mantém algumas de suas características e até enaltece, talvez, né? Agora, essa perspectiva, ela não pode ser, você usou o termo democratizada, né? Mas, enfim, tem algum tipo de preocupação com as pessoas que, como você, estão nesse movimento de, de tentar mesmo trabalhar um pouco mais a fundo mais massificado essa questão da moda, Uhum. porque eu vou te dizer, né? O capitalismo ele não quer saber de ele pode até, sim, fazer reusos, é óbvio, né? Mas a ideia Uhum. principal é transformação de tudo em mercadorias e mercadorias que possam ser adquiridas com novidades, como algo que vem com o marketing, né? Você está usando uma Uhum. coisa que todo mundo usa, mas eles fazem parecer que é uma coisa exclusivamente sua, né? Aposta no individualismo, né? Como que você trabalha Uhum. essa questão de, enfim, democratização desses processos, com superação de individualismos e de sustentabilidade mesmo, num momento crucial aí do planeta, né? Uhum. Eu faço parte de um coletivo chamado Upcycling é Resistência, que é um coletivo de 9 mulheres, de idades variadas, né? Agora antes tinha até 30 menos, agora tá todo mundo 30 mais. Sim, acho que a Isa tinha 28, esse coletivo está com 2 anos, 3 anos de existência já. A gente começou no WhatsApp, trocando ideia, a gente resolveu se posicionar como coletivo. Então, assim, tem mulheres de 30 a 49 anos, tem 2 mães, eu e a Cíntia, de diversas raças e realidades sociais, desde modelistas, costureiras, o que a gente tem em comum é que todas são professoras, todas são educadoras, então o nosso mote é a educação para a sustentabilidade. Tem estilistas, profissionais,
Eu não me considero estilista profissional, mas a Juliene, por exemplo, ela é formada, né, trabalha na indústria têxtil muitos anos e tem a própria marca dela, na Paralela. Então, a gente faz esse trabalho de tanto, a gente tem uma divisão de trabalhos remunerados e projetos sociais, no sentido de vamos fazer como voluntários e tal. Então, tem o coletivo Upcycle Resistência. Eu acabei de participar, a convite da coordenadora de moda da Belas Artes, a Valesca. Ela sempre trabalhou com projetos sociais na moda com mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então, ela me convidou para ministrar aulas em Santo Amaro, né, para as mulheres, para ensinar costura e upcycling para gerar renda, né? Então, eu acho que o upcycling, o reaproveitamento têxtil, a transmutação têxtil, ele é muito acessível, né? Porque você não precisa de muitas técnicas, não precisa saber de modelagem, é um trabalho manual de tentativa e erro mesmo. Então, acho que ele permite a democratização, fica fácil, sabe? Todo mundo fazer. As meninas chegaram, ai, não sou criativa, não sei costurar nada, elas fizeram a necessaire, fizeram eco bag, fizeram roupa, desfilaram, tudo em 8 encontros. Então, assim, essa abordagem do upcycling, né, ela permite uma aproximação com qualquer tipo de saber mesmo, assim, não precisa ser na graduação, sabe, ou na pós-graduação, não precisa saber costurar, é, eu acho que é muito emancipador mesmo, assim, vamos se unir e fazer. Então, a gente monta a mesa, rola trocas de saberes, sempre tem alguém que sabe fazer um fuxico, que sabe fazer crochê de mão, sabe? Então, é um trabalho muito compartilhável, colaborativo. Eu acho que o upcycling, ele traz todos esses conceitos que são da sustentabilidade, né? De colaboração, de pensar no meio ambiente, de pensar em trabalho ético, em remuneração justa. Então, por exemplo, quando eu vou. Cada peça tem um preço, porque eu vou lá na costureira e ela coloca o preço dela. Eu só pego o preço dela e coloco somo na peça. Não fico, como fala, tentando baixar valor, negociando. Por isso que ela coloca, vai para a peça. E também tem um trabalho é, digo educacional, mas de mostrar que costurar uma peça ressignificada tem uma outra forma, né? Não é como pegar uma camisa do zero. Então, acaba tendo um outro trabalho aí de mostrar para mais gente o que dá para fazer com roupa usada. Fora isso, tem um outro movimento que é bem interessante, realizado pelo The Or Foundation, que é Uhum. uma designer também americana, que é esqueci o primeiro nome dela, o sobrenome é Hicks, e ela tem um site chamado Stop Waste Colonialismo, onde ela faz um abaixo-assinado, um manifesto, não é só ela, é ela e um coletivo que eu sei que, pelo que eu acompanhei do trabalho dela, né, desses anos, que ela foi fazendo de forma participativa e colaborativa junto, né, fala muito sobre não hierarquizar com a população do... Ai, a gente está na minha pesquisa, estou esquecendo, mas é um país da África. Por que que acontece? Uhum. Muitos, não sei se você sabe disso, mas existe Não. um sistema de logística, de transporte de roupas usadas da Europa, dos Estados Unidos, Austrália, e vão, né, dos países do norte global para o sul global. Então, os países do norte global usam os países do sul como lixão mesmo, literalmente. E não é que vão lá e doam, eles vendem. Foi criado um mercado de segunda mão, desde a década de 80, assim, para descarte mesmo. Então, eles consomem muito, são os Olha, maiores consumidores de roupa. Como não tem lugar para descartar lá, descartam.
Tem o deserto do Atacama, você chegou a ver? Teve uma época que passou bastante na Globo, enfim, sobre o deserto do Atacama, que virou um lixão de roupas a céu aberto, do fast fashion. Vários países da África. Aqui no Brasil também tem um sistema de roupas é, entre bairros, né? Então, tem essa questão do colonialismo de resíduos têxteis e esse projeto aí, que é o The Or Foundation, criou esse site para falar Stop Waste Colonialism e para levantar a questão de para que os produtores sejam responsáveis pelo lixo que gera. Tanto sejam responsáveis, como também comecem a ter mais transparência sobre a quantidade de produtos que produz, né? Ah, Porque se interessante. sabe que produz mais do que é necessário, né? Em um dos vídeos lá do documentário, eles falam Você que tem uma sabe, produção. ô, Lucy, você estava me falando disso agora. Teve um processo uma vez de que eles fizeram isso com pneus, porque pneu de veículos é uma coisa muito complicada de descartar Uhum, por causa da composição, que tem até aço dentro. E aí eles começaram, fizeram um mercado de pneus usados e jogavam tudo aqui pro sul, né? E aí uhum, teve um mega debate se isso era bom, se isso era ruim. Mas o fato é que o descarte final era sempre feito aqui embaixo, né? É interessante isso. uhum. É, E, na verdade, o pneu já utilizado ele tem uma vida um pouco diferente disso que a gente está discutindo, porque claro, todo tecido, todo material tem uma vida útil, mas é muito diferente a questão da moda, mas também tem esse problema da quantidade, do descarte, né? E de um uhum, capitalismo que é baseado numa coleção de mercadorias crescente, né? Eles não podem parar de produzir, né? Eles têm sempre que estar produzindo, 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 e o consumo é vital para isso. Então, eles arrumam várias formas de consumir, mesmo que isso não seja necessário, né? Porque a necessidade, efetivamente, é construída na subjetividade, né? Eu vejo isso, a uhum, moda é isso, né? Eu construo um tipo de necessidade, né? Por exemplo, os adolescentes, eles não querem qualquer tênis, eles querem um tênis de um determinado tipo, né? uhum, Então se cria essa onda, né? Ondas, né? O tempo todo de envolvimento, né? É curioso, uhum, né? Essa questão. Então, eu penso assim. E portanto, esse movimento que você fala que tem várias janelas, né? Vários caminhos, né? Ele pode, ele pode também ser incorporado como uma questão de consciência, né? Você ter uma ideia de que é possível ser criativo, inventivo e e você ser menos, vamos dizer assim, é, impactante, né, nessas coisas todas do que nós estamos vivendo hoje, né? Você pega o problema do plástico, né? É um negócio assustador, né? É um negócio uhum. assustador, né? Então, eu vi uma vez você num vídeo ou numa imagem, eu não sei se você ou você estava num lugar que vocês estavam reaproveitando ou utilizando plásticos, né? Não sei se você lembra disso. Plástico? Eu acho que eu trabalho mais com resíduo mesmo, plástico tem na roupa, Sim. é, mas a questão do plástico é outra também. Tem aquele documentário História do Plástico, que é muito interessante, que ele mostra sobre o colonialismo do plástico também, né? Por exemplo, que É. na Índia, por exemplo, que sempre consumiu a granel, culturalmente eles, né, é uma vida de consumir grãos, tudo a granel, é, e aí chega as grandes empresas com um monte de sachêzinho, de um monte de coisinha, que é mais fácil vender lá sachê por ser mais barato,
E aí, quando você anda na rua, tem um monte de sachêzinho que foi uma coisa que eles não pediram, eles não queriam, né? Foi uma invasão, assim. E aí tem até uma pesquisadora que fala, ó, aqui, eu não lembro que país que ela estava na Europa, mas ela falou aqui a gente faz uma embalagem de plástico, né, um tamanho grande para se aproveitar a embalagem, durar mais tempo, a embalagem é reciclável. Só que a mesma empresa na Índia faz um monte de sachê e invade com plástico. Então essa questão dos resíduos e colonialismo é com tudo assim, entre o país do norte e do sul. E você falou sobre a questão da consciência. Tem um movimento chamado Fashion Revolution, que começou em 2014, porque em 2013 caiu um edifício em Bangladesh, e nesse edifício tinha várias confecções, mulheres, a maioria mulheres e crianças trabalhando, e elas já estavam avisando que estava rachando, que estava para cair, né? Não foi o primeiro que caiu, matou mais de 1.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas feridas, desaparecidas. Foi muito, sim, muito triste. E aí, duas pesquisadoras, né, europeias, uma delas é a Ursula Castro, a outra não lembro o nome, mas elas começaram esse movimento Fashion Revolution de voluntariado que hoje rola em vários países, no mundo inteiro, aqui no Brasil, ele é bem consolidado, assim, e para questionar quem fez minhas roupas, porque com essa pergunta você traqueia a cadeia, né? Quem fez, quem costurou, quem modelou, quem criou, né? Para pensar quanto que essas pessoas receberam, por que que o valor do produto é tão baratinho, se custa tão barato, alguém não recebeu, e provavelmente foi a costureira, né? Então, é um trabalho de conscientização dos consumidores, consumidoras, para chegar nas grandes marcas, para exigir transparência, né? Na produção, na forma que se paga as trabalhadoras, trabalhadores da moda. Então, tem esse Entendo. movimento que é E deixa eu te bem. falar, você citou agora isso, como que é as grandes marcas em relação a esse... Porque eu andei vendo que, eu não sei se é a mesma coisa, mas algumas marcas tentaram dizer que também participam dessa ideia pelo menos do upcycling, né? Uhum. Você tem informação sobre isso? Eles tentam, sei lá, Gucci, sei lá, tentam fazer coisas assim, não sei, para limpar a barra deles, não sei se é isso. É o greenwashing, né? Eles fazem greenwashing. Cria um projetinho ali de cantinho, né? Faz muito marketing para falar que está reaproveitando, recebendo de volta os produtos, mas assim a quantidade que gera de produto novo é muito maior. Então fazem assim, surfam nesse conceito do upcycling, do reaproveitamento, logística reversa, economia circular, isso é greenwashing. Entendi. E me fala um Não dá pouco para aqui, andar você junto. citou essa questão da economia circular. Você, é óbvio, né? Você pode entender o upcycling como como parte de uma economia circular, ou não. Pode, mas é que o upcycling ele só tenta dar uma colaborada com a fase final. Para ser economia circular realmente, significa que aquela empresa vai trabalhar de forma circular, então vai se responsabilizar pelo todo o ciclo, tudo que gerou, volta e reusa. Então, se usa, né, o upcycling está dentro da economia circular, só que, na verdade, só tem no fim da cadeia, né? De produção. A economia circular pura, de verdade, quando você, a empresa que gera, se responsabiliza pelo que gerou. Você conhece alguma empresa que participe efetivamente da economia circular, ou isso é um conceito ou um objetivo a se atingir?
Eu nunca pesquisei a fundo as empresas na moda que realmente fazem, mas eu acho mais que é um objetivo do que realmente está acontecendo, assim. Porque Entendi. é custoso, né? É custoso fazer voltar para quem gerou, né? Contanto assim, Claro, e nós que trabalhamos com site, a gente vira catadoras, a gente faz um trabalho de logística para as empresas também, né? Então, a empresa pega e fala, uma loja, por exemplo, que vende tecido, tem um monte de catálogo lá de tecidos que não usa mais. Eles não te entregam, você tem que ir lá buscar. Então, você faz um favor também de dar uma solução para aquele nicho, né? Porque é caro fazer essa logística de chegar para quem tem muita coisa ainda para ser trabalhada nisso também, porque as empresas até separam o que é resíduo, só que junto com o cabelo de chão, com a sujeira, sabe? E não dá para reaproveitar o lixo. Tem que separar, se quer realmente reaproveitar, tem que separar por tipo, tem que estar limpo, né? Porque a gente vai lá, pega aquele sacola com um monte de coisa junto, a gente acaba virando responsável pelo lixo, né, alheio, assim. Eu, quando comecei a trabalhar, não sabia ainda exatamente com que material que eu ia trabalhar, fui pegando um monte de gente também, amigos, querendo dar calça, dar um monte de coisa, no fim virou minha responsabilidade, né? Eu, tipo, virei acumuladora. é. E, e assim, agora, voltando a, a essa questão que você colocou da educação, pô, você vê, como que você vê uma possibilidade dessa coisa que atrai uma parte dos jovens, dos adolescentes, das próprias crianças, que é a moda, né? Mas sob uma Uhum. outra perspectiva, sendo ensinada nas escolas, assim, amplamente, como processos que coloquem outras perspectivas, né? Você pensa Uhum. nisso? Sim, penso. É, ai, é tanto assunto, tem tanto, a moda é tão ampla, assim. É, Por exemplo, eu quando sei. eu dei o curso na pós-graduação de moda e sustentabilidade, né? Disciplina moda e impactos socioambientais e moda e desenvolvimento sustentável. E aí eu começo mostrando modelos lindíssimas, com roupas lindíssimas, de pelo, né? De pele animal. E falo, que palavra que vocês veem na cabeça quando vocês veem essas imagens? E aí as pessoas falam, ah, luxo, poder, vai mais para o campo representação, né? E aí depois eu começo a mostrar como foi feito aquelas roupas, como foram feitas aquelas roupas, né? Então aí eu mostro a fábrica de Vision na Finlândia, que inclusive eles chamam os Visions de plantações, como se fosse algodão, mas são animaizinhos, né? Então começa a desconstruir a partir da roupa como que as roupas foram feitas, em que condições, a que custo, né? É, Não começa pela questão dos animais, tirando essa ideia de que nós somos o centro do mundo, né? Nós humanos somos o centro do mundo, que a gente pode matar tudo que não é humano para fazer moda, para se sentir bem. É, Então, tem várias maneiras de abordar a moda, sem ser só pela parte mais conhecida, assim, da criatividade, da representação, do poder, mostrar quais as condições que as costureiras trabalham, né? A costura é um trabalho que dificilmente vai ser substituído. Tem já projetos, já vi máquinas sendo feitas para substituir, mas é difícil de chegar na perfeição, né? Só quando você pega uma camiseta e quer fazer daquele jeito, mas outros tipos de peças é difícil. É um trabalho manual ainda, né? Precisa do ser humano para fazer. Então, tem a questão também de a Você, gente. Lucy, você vê uma possibilidade de alteração, porque a estética, ela está extremamente ligada
com a ética, né? Até desde o momento que você percebe até o momento que você não quer perceber, você tem todo um aparato ético na estética, né? E você, então, você acha que pela moda, você também pode influenciar essas perspectivas estéticas de violência, de supremacia humana, de Uhum. e que você falou, né? Os homens escravizam, matam animais, etc., inclusive para moda, né? Mas eles Uhum. também matam os próprios humanos, né? Uhum. Isso que é impressionante, né? Mas isso é a história secular, real, né? Mas chega uma hora que a gente quer. é, é, a coisa está ficando bastante ruim, né? A gente está vendo Uhum. os sinais que o planeta está nos dando, a gente está vendo um mundo turbulento, que não, que está prestes a entrar num conflito generalizado, armado, né? A gente está Uhum. vendo, ao mesmo tempo, ondas de extrema direita, né? Se avolumar. E essas ondas, inclusive, eles não estão nem aí para a questão ambiental, ao contrário, são promotores dela e Uhum. não estão nem aí para um outro tipo de modo de vida, onde a moda pudesse ser vista com outra estética. Nós podemos ter outra estética na moda? É, eu acredito, assim, é um pouco utópico, mas assim, o que o upcycling está no sentido de a gente produzir nossas próprias roupas, né, de volta, de reusar o que já tem, porque tem roupa pronta, feita para daqui 20 anos, não precisa produzir mais. Só que o caminho é muito difícil combater, por exemplo, tem a fast fashion e tem a ultra fast fashion, que é a Shein. Então, a fast fashion faz roupas durante, no tempo período de um mês, copiam das passarelas, e um mês está no mundo inteiro. A Shein faz isso em 15 dias, a um preço muito mais baixo, muito mais rápido, com um aparato assim de influencers jovens que mobilizam muita gente para comprar, né? Então é difícil, é difícil combater isso. Mas é um trabalho de formiguinha, né? Acho que em todos os campos é Legal. um trabalho de formiguinha, né? A gente está aqui na moda, no Psy, tem software livre na tecnologia, mas é isso, é seguir esperançando, né? Não parar. É isso. Mas eu acredito que esse pode ser um caminho, né? Moda e educação, inclusive no campo da moda, a gente pode falar muito sobre as questões de gênero, né? Quer dizer, as mulheres costuram, quando vê quem são os líderes das marcas, os grandes estilistas, são tudo homem, né? Então, tem muitas questões que a gente pode trazer, inclusive falar sobre Muito legal. capitalismo, responsabilidade, pelo viés da moda. Não é só sobre roupas, né? Olha, muito legal, Luci. Nós estamos chegando aqui a quase 50 minutos da nossa conversa e aí a gente vai ter que encerrar. Eu agradeço muito pelo seu tempo, pelos seus esclarecimentos, disposição de estar aqui. E, enfim, eu peço que você dê a sua palavra final antes de eu pedir mais likes para o nosso episódio. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de poder falar um pouco sobre a moda num outro campo, num outro espaço. Obrigada mesmo. Tem tanto assunto, tem tanta coisa para falar. Eu falei um pouquinho aqui. Depois eu posso deixar alguns links para quem quiser se aprofundar no assunto, né? E é isso. Obrigada, viu? Adorei. Pô, legal, Luci, muito obrigado. E você que ouviu o nosso episódio, olha só, dê um like no episódio, ajude a compartilhar, passe para as pessoas. E porque o Tecnopolítica, ele é feito ali na raça, ele é feito ali no sentido de trazer
temas e questões que muitas vezes estão envolvidas pela técnica, pela tecnologia, e que, na verdade, elas portam muitas determinações, perspectivas culturais, perspectivas econômicas, perspectivas até mesmo estéticas. Então, fique ligado no próximo Tecnopolítica. Bye!